das principais propriedades do nosso cérebro é a capacidade dele de se moldar às nossas experiências, né, mudando a sua estrutura ou a sua função, o que a gente chama de plasticidade. E os games, né, jogar videogames, faz com que uma série de regiões do nosso cérebro passe por um processo como esse. São regiões que têm a ver com o nosso controle atencional, com o nosso controle dos movimentos, com o controle das nossas atitudes, né, que a gente chama de controle inibitório, e também outras regiões que estão envolvidas com os nossos sistemas de processamento de recompensas e motivação. Esse último é de especial interesse quando a gente fala sobre vício, né, a adição em videogames. Parece que existe um desbalanço nesse sistema de recompensas que atrapalha, né, o controle dos nossos impulsos por querer jogar neste caso. Vale lembrar que sempre que a gente está falando de vício e de adição, a gente tem que considerar que existe um impacto psicológico negativo na vida desse indivíduo. Somente jogar muito porque se gosta de jogar muito ou porque você é um profissional em jogar, não quer dizer que você tenha uma adição nisso, né? Um outro ponto interessante que os estudos têm mostrado a respeito da adição nos videogames é o fato de que, apesar dos efeitos positivos que o videogame tem em geral sobre todas essas funções cognitivas que eu expliquei, com melhoras na conectividade funcional entre diversas regiões do cérebro, fazendo com que a gente gaste menos energia para realizar diversas tarefas que estão relacionadas com atenção, com memória de trabalho, controle motor, com controle inibitório, né, com as nossas funções executivas. Em indivíduos que sofrem com adição, a gente começa a observar algumas coisas diferentes, principalmente em regiões pré-frontais, que tem a ver com tanto a nossa capacidade de planejamento, quanto também o nosso controle dos nossos impulsos. A gente vê algumas regiões do pré-frontal com volume reduzido. E a gente também tem, por outro lado, no sistema de recompensas, que inclui uma região muito famosa nos estudos de adição, que é o estriado ventral, a gente chama de o núcleo accumbens, e a gente também tem outras regiões ali em volta deles, o sistema dopaminérgico como um todo, funcionando de forma prejudicada. E a gente vê isso a nível de volume dessas regiões cerebrais também. Além disso, tem uma outra região do córtex, nessa camada mais externa do cérebro, chamada de cingulado posterior, que serve como até um biomarcador para a severidade da adição, né? Então, uma coisa que a gente observa é que o controle do nosso comportamento, geralmente ele começa muito com a supervisão do nosso córtex pré-frontal, e em casos de adição, esse controle do pré-frontal ele vai sendo transmitido para essas regiões mais subcorticais que a gente chama, né, como os núcleos da base. Mas enfim, o que é importante a gente ter aqui em mente é que o nosso sistema de recompensas, né, de processamento de recompensas, de expectativas a respeito da recompensa que a gente vai receber diante de um determinado estímulo, né, ele está desbalanceado nos indivíduos que sofrem com adição em videogames, né? Lembrando que esse efeito é diferente, por exemplo, para profissionais ou para pessoas que têm um hábito casual de jogar, né? Para essas pessoas, a gente observa efeitos positivos sobre a cognição que também se refletem na estrutura do cérebro.